Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexander Salles e eu sou atualmente um dos responsáveis pelo Clube da Inclusão, um projeto do qual tenho muito carinho, que a gente trabalha a inclusão, a gente trabalha a informação e eu estou aqui hoje para falar para vocês de um tema que na verdade rege a minha vida, que é a paternidade. Eu vou falar sobre a paternidade atípica e vou falar também sobre a paternidade típica, que eu sou pai de dois homens já hoje, né, o Nicolas e o Guilherme, e vou contar para vocês um pouquinho dessa experiência, né, da paternidade, enfim, e da importância. Eu sou uma pessoa que meu maior desejo, né, sempre foi ser pai. Então, quando eu descobri que eu teria meu filho, né, quando eu descobri que o Nicolas nasceria, foi uma felicidade, foi absurdo o tamanho do sentimento de realização que eu tive. Eu sempre me vi pai, né? Sempre adorei essa possibilidade. Eu sonhava, né? Como que vai ser meu filho? O que ele vai ser? Será que ele vai ser jogador de futebol? Será que ele vai ser um engenheiro, um advogado? Então eu começava a fazer planos. Então quando eu descobri que eu seria pai, então foi muito mais fácil, inclusive, imaginar futuros possíveis para o meu filho. E quando ele nasceu, então, foi, nossa, um dos dias mais importantes, um dos dias mais felizes da minha vida. E eu lembro de pegar ele na maternidade, trazer ele para minha casa. E a princípio a gente tem aquela perspectiva de que sai com todos os exames de praxe, né? Os exames que são normalmente feitos na maternidade, exame do pezinho, enfim. E eu lembro de perceber que estava tudo bem, estava tudo certo. Peguei meu filho na maternidade, peguei os exames e agora é só ir para casa, criar ele, dar comida, dar carinho, dar ensinamento, que vai dar tudo certo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Com o passar do tempo, Nicolas foi crescendo. Com um pouco mais de 9 meses, quase 10 meses, a mãe dele percebeu que ele era diferente, que ele tinha alguma coisa diferente. Ela tinha experiência de ter cuidado dos irmãos, de ter sido babá durante muito tempo. Então ela viu que o desenvolvimento do Nicolas era muito diferente das crianças que ela tinha tido contato até então. Foi aí que a gente começou uma peregrinação e uma trajetória em busca de entender o que estava acontecendo. E eu vou falar de uma maneira super resumida aqui para vocês, porque a história é muito longa. Só que a minha história, ela se cruza com a história de muitos outros pais. As nossas histórias são muito parecidas. Não só um casal, uma família que tem um filho autista, mas o que tenha qualquer outro tipo de deficiência, qualquer outro tipo de transtorno. As nossas histórias, elas se misturam demais, são muito parecidas. Então eu lembro que quando eu tive o diagnóstico do meu filho já com 5 anos e meio, e apesar de durante toda essa trajetória a gente ventilar a possibilidade, falar de autismo em casa, a minha esposa já trabalhar o desenvolvimento, os estímulos com o Nicolas, de ter transformado a minha casa num laboratório, envolvendo ele numa série de atividades, buscando uma metodologia, buscando um meio para que pudesse garantir que ele tivesse um prognóstico melhor, que ele tivesse a possibilidade de desenvolver. Por mais que tudo isso já fizesse parte da minha vida, receber o diagnóstico foi muito complicado. E fez com que eu mergulhasse num luto durante um bom tempo. E eu fiquei nesse luto e eu lembro que foi muito complicado. E aí que entra a importância, né, da família estar reunida. E quando eu falo família, eu quero extrapolar a família que a gente vem pregando durante todos esses anos. Porque a família, na verdade, são as pessoas que estão ali naquele momento, são as pessoas que amam, são as pessoas que vão fazer a diferença. Então não importa, são os dois pais, duas mães, um pai e uma mãe e uma avó, um pai e um avô. O importante é a família que está naquele momento, a família que está fazendo a diferença, que está cuidando dessa pessoa,
está cuidando dessa criança, que vai cuidar desse adolescente, que vai garantir que esse adulto tenha uma vida de qualidade, que tenha uma vida digna. É dessa família que a gente está falando. E isso foi tão importante, né, porque eu tive uma rede que me sustentou, né, emocionalmente, que me ajudou. Eu tive a minha esposa que ficou do meu lado. E é importante que o casal, a essa altura, né, digerindo essa questão do diagnóstico, esteja junto. Porque a hora que um esmurece, a hora que um ameaça cair, o outro está ali para levantar, para ali para dar o ombro, está ali para dizer, vamos continuar que vai dar certo. Estou aqui para te ajudar, a gente vai conseguir. Porque realmente, para muitos casais, para muitas famílias, às vezes é muito difícil. A gente se desespera, a gente perde amigos, a gente perde aquela rede segura que a gente construiu ao longo dos anos. Só que, por um outro lado, a gente ganha também. Porque as pessoas que ficam do nosso lado são as pessoas que deveriam ficar, são as pessoas verdadeiras, as pessoas que a gente sabe que a partir daquele momento a gente pode confiar. Então, obviamente que hoje eu tenho uma rede muito mais limitada de pessoas que estão ao meu lado. Mas eu me julgo rico, milionário, me julgo abençoado, porque essas pessoas que ficaram do meu lado são as pessoas que escolheram estar do meu lado. Então isso, de certa forma, me traz um conforto. Sou muito mais feliz hoje, sabendo que as pessoas que estão comigo são porque me conhecem, me aceitaram a minha família do jeito que ela é. A família que eu amo é a família que eu aceitei lá atrás. E escolhi lutar por ela. Então é muito importante. Hoje a gente discute muito. Tem alguns grupos dos quais eu participo e algumas pessoas que eu tenho contato e que a gente sempre troca ideias, tenta criar mecanismos, tenta criar redes de suporte, principalmente dessa rede de apoio que é tão importante. Eu lembro que muitas vezes eu estava em casa sozinho, eu e minha esposa, então pensando ali qual que seria o próximo passo, o que nós poderíamos fazer para ele. Muitas vezes sozinho, eu e minha esposa, e às vezes aparecia algum amigo, pô, vocês não querem sair um pouquinho, dar uma refrigerada, dar uma espairecida, eu fico aqui com o Nicolas, eu fico aqui com o filho de vocês. Então essas coisas às vezes aconteciam. E era muito importante. Isso fazia a diferença. Fez a diferença em diversos momentos. Uma outra coisa que acontece muitas vezes durante o processo de luto é a gente se sentir culpado. Eu lembro que eu me sentia culpado do meu filho ser autista, eu me sentia culpado de não conseguir ajudar ele, eu sentia culpado de não conseguir trabalhar, de não conseguir dobrar a minha renda em casa. Eu me sentia culpado de não ter dinheiro para dar a ele os tratamentos que ele merecia. Eu me sentia culpado por não conseguir dar uma vida melhor para toda a minha família. Isso pensando na parte financeira. Mas hoje, e graças a Deus, assim, muito cedo a gente conseguiu descobrir que, na verdade, o mais importante de tudo não era o dinheiro, não eram as terapias. Claro que é muito comum nessa fase de luto, quando a gente fala do luto, é muito comum a gente se sentir culpado, a gente procurar culpas, procurar culpados, tentar transferir a culpa para outra pessoa, para outras pessoas, se questionar por que eu, o que eu fiz.
Cadê aquele filho que eu desejei? Onde que ele foi parar? Por que não só comigo? E aí a gente começa, dentro desse processo, mais adiante, se culpar de não ter o melhor terapeuta, se culpar de não ter uma melhor condição financeira para buscar os melhores tratamentos, as melhores terapias, para viajar, para buscar uma determinada terapia XPTO, de pagar determinado profissional que a gente acha que ele de repente vai ser o divisor de águas, vai ser o salvador da pátria. E hoje eu sei disso e tive muita sorte, né? Minha família, minha esposa ajudou com que rapidamente a gente percebesse que o mais importante de tudo era a gente estar junto, era a família participar, era a família entender, era a família respeitar o tempo, respeitar as particularidades e aprender a valorizar aquilo que era potencial, aquilo que nosso filho trazia de melhor. Então isso foi genial, foi maravilhoso. Quando eu percebi que eu não precisava de dinheiro, o dinheiro ele ia ajudar sim, mas o pilar mais importante era eu estar em família, era eu me dedicar, era eu estar com a minha esposa, era eu estar com meu filho, eu dedicar tempo a eles. Quando eu percebi que isso eu podia fazer, que eu podia estar perto e que a minha presença ia ajudar, eu me senti realmente importante. Eu me senti fazendo parte daquilo. E que durante um bom tempo eu não fui. Não fui porque estava amargurando essa questão do luto. Não fui porque eu não acreditava que a princípio meu filho tivesse alguma coisa, que ele tivesse dentro do espectro do autismo. Não fui porque eu não dizia não para minha esposa, mas eu era muitas vezes o motorista para ela. Muitas vezes eu era só um companheiro ali de viagem, não estava dentro do assunto, não estava dentro do processo, não estava fazendo a minha parte, não estava fazendo o que realmente eu precisava fazer. E aí mais adiante eu fui acordar e fui entender que eu precisava estar mais próximo, e quanto mais próximo eu estivesse, melhor seria o resultado. E aí a gente conseguiu envolver família dos dois lados, a gente conseguiu envolver a escola, a gente conseguiu envolver a comunidade, a gente conseguiu envolver todas as pessoas que cercavam o nosso filho. Isso fez total diferença. Isso foi a maior diferença de todas. Eu procuro dizer que a coisa mais inteligente que eu fiz foi trocar os óculos com os quais eu enxergava a minha vida. Eu sempre sonhei com o meu filho tendo uma profissão, sendo um jogador de futebol, um astronauta, um piloto de Fórmula 1, engenheiro, advogado, enfim. Sempre imaginei diversos futuros para ele. Então, após o diagnóstico, quando eu vi os médicos dizendo que, na verdade, muito provavelmente meu filho talvez nunca nem dissesse papai, eu amo você, isso acabou comigo de uma maneira assim, foi muito ruim. Mas passado essa fase do luto, quando eu comecei a entender que eu era parte de todo esse processo e que eu precisava estar junto da minha família, eu comecei a estabelecer novas metas. Né? Eu costumo dizer que eu não deixei de sonhar nunca. Eu só mudei os meus sonhos. Eu troquei os óculos com os quais eu enxergava a minha vida. E eu entendi que o que eu podia fazer pelo meu filho, que valesse mais a pena, era lutar para que ele fosse um ser humano, para que ele fosse uma criança feliz, um adolescente feliz e um adulto feliz. Então essa passou a ser minha meta. Quando eu fiz isso, magicamente, tudo mudou
na minha vida. A maneira como eu enxergava tudo, eu comecei a valorizar. Eu não conseguia mais olhar o meu filho e dizer, ele não consegue fazer isso. Ah, o Nicolas, ele não consegue amarrar o cadarço de sapato. Ele não consegue se trocar sozinho. Eu olhava aquilo que ele conseguia fazer. Nosso Nicolas ele é muito musical. Nosso Nicolas ele tem uma capacidade de memorizar caminhos. Nosso Nicolas tem uma facilidade de mexer no computador e ele adora jogos. Nosso Nicolas adora determinado personagem. E nós vamos usar isso para estimular, para servir de gancho, para que ajude ele, para que incentive ele. Então, quando eu comecei a valorizar essas coisas, quando eu comecei a enxergar que existia uma possibilidade real, não de cura, mas de tornar o meu filho um ser humano feliz, a minha vida passou a fazer sentido novamente. E é isso que a gente tem feito até hoje. Eu lembro que uma vez eu estava descendo, a gente morava num sobrado, e a gente estava descendo assim, eu estava descendo a escada de um andar, né, do andar de cima para o térreo, e minha esposa estava no chão da sala brincando com o Nicolas, fazendo algumas atividades, que hoje é tão comum a gente ver os terapeutas utilizarem, e ela estava estimulando ele incansavelmente. Eu lembro que eu estava numa fase assim muito ruim, uma fase assim muito triste. E aí eu olhei para ela assim, na sala, brincando com o Nicolas, e eu falei assim, nada disso que você está fazendo vai adiantar nada. Aí ela levantou, por que você está dizendo isso? Eu falei, porque o Nicolas vai sair para o mundo, e o mundo vai destruir tudo isso, vai acabar com tudo isso. Então todo o trabalho que você está fazendo aqui dentro de casa não vai servir para nada. E aí eu lembro que com muita sabedoria eu agradeço muito a Deus por ela ter feito isso naquele momento. Ela levantou, pegou minhas duas mãos, apertou, levou para junto do peito dela, olhou nos meus olhos e disse assim, então meu amor, eu e você, nós vamos sair para o mundo para preparar o mundo para receber o nosso filho. E naquele momento eu percebi que o nosso trabalho estava apenas começando. Mas eu senti uma vontade imensa de não parar de trabalhar nunca. E aí a gente acabou começando, primeiro ela, depois o Nicolas junto com ela, a palestrar, a levar informação, levar conhecimento. A informação é o maior poder que a gente tem. É a coisa mais importante, porque quando você informa a pessoa, você dá a ela a capacidade de discernir, a partir daquela informação, que caminho tomar. Isso é muito importante. Meu pai sempre disse para mim que a informação vale mais do que dinheiro. E com a informação você faz, por exemplo, dinheiro. Ele adorava dizer isso pra gente quando a gente era adolescente. Eu acho que hoje eu sou, na paternidade atípica com o Nicolas, eu aprendi a ser pai. Na paternidade típica com o Guilherme, eu aprendi a ser pai. E hoje, apesar, dadas as devidas diferenças e devidas proporções de preocupação, a preocupação você tem tanto na paternidade atípica quanto na típica. A gente sempre vai se preocupar com os nossos filhos. São preocupações diferentes? Sim. Muito diferentes às vezes. Mas a gente sempre vai se preocupar. Então, acho que a maior mensagem que eu posso deixar para vocês hoje é: amem e acreditem no ser humano. Acreditem nas pessoas. O não a gente já tem para um monte de coisa. A gente só tem agora que ter a disponibilidade, a vontade e a motivação de buscar o sim. Acreditem no ser humano.
sempre. Eu quero terminar lendo uma frase do livro Direito de Ser Estranho, do Arnaldo Carvalho Brito, que se descobriu autista, foi diagnosticado com 36 anos. E essa frase está no livro, foi dedicada a ele pela irmã Anita Brito, que é minha esposa. Eu vou ler agora para vocês. Alguns lutam diariamente para serem melhores, outros para roubar o que os outros têm de melhor. Só escolha quem é você e boa sorte. Muito obrigado.